Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Depois da Constituição de 1988, o Judiciário se constituiu de fato como um poder de Estado. Ele tem se manifestado cada vez mais sobre questões importantes para os cidadãos, interferindo assim na vida econômica e social do país. Para discutir o papel do Poder Judiciário na democracia, está conosco uma das mais respeitadas pesquisadoras do sistema de justiça do Brasil, Maria Tereza Sadek. Ela é professora da USP e diretora de pesquisa do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais e já soma mais de 20 obras publicadas sobre o Judiciário. Professora Maria Tereza, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Uma honra poder entrevistá-la. É um prazer estar com vocês. Então, para começar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o sistema de justiça brasileiro, em especial o Poder Judiciário. Olha, o sistema de justiça brasileiro sofreu uma mudança muito radical a partir da Constituição de 1988 e depois com a Emenda Constitucional 45. Então, houve assim uma reviravolta, o que eu diria? Houve um fortalecimento de todas as instituições, especialmente do Poder Judiciário. O Judiciário hoje tem uma atuação não apenas política, mas também relativa à prestação de serviços para a cidadania. A partir da Constituição, então, de 88, como a gente conversou, o Poder Judiciário começa de forma mais contundente a interferir em decisões administrativas e em políticas públicas. Diante disso, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais então, sobre o papel político do Judiciário. Olha, eu quero começar com um contraste. Antes de 88, nós poderíamos dizer que o Judiciário constava da Constituição, mas ele não era um poder de fato. O que significa ser um poder de Estado? Significa dizer que ele pode interferir nos outros poderes porque cabe ao Judiciário a última palavra, que se expressa no controle da constitucionalidade. E como a nossa Constituição de 1988 e todas as emendas que ela já sofreu, ela é muito extensa e trata de vários temas, nós podemos dizer que não há nenhuma questão que não seja passível de ser judicializada. Como essa questão é judicializada, cabe ao Judiciário dizer o que deve ou não deve ser feito. Ou seja, se uma decisão tomada pelo Executivo ou pelo Legislativo é condizente com o que diz a Constituição. É por causa de todo esse detalhe que a senhora afirma que a Constituição de 88, então, permitiu uma judicialização em excesso? Eu não diria que é em excesso, eu diria que ela permitiu que o Judiciário tivesse um protagonismo, fosse um ator político, um ator muito importante na vida da sociedade. No Brasil, a gente tem uma contradição muito grande entre aquilo que a lei promete, o mundo da legalidade, e a realidade social. Nesse cenário, o que se esperar da atuação do judiciário, mais especificamente do juiz? Veja, o que acontece é o seguinte, a nossa Constituição, ela consagrou todos os direitos, tanto de natureza individual como supraindividual. Então, são direitos civis, são direitos políticos, são direitos sociais. Então, tem uma extensa gama de direitos. No entanto, quando você olha a sociedade é muito desigual. É uma sociedade em que você tem um sistema de exclusões cumulativas, ou seja, aquele que não tem renda também não tem educação, também não tem habitação, também não tem saúde, ou seja, todos os benefícios da sociedade, a qualidade de vida é uma qualidade que é muito desigualmente distribuída no Brasil. Então, cabe ao Judiciário, e daí o protagonismo do juiz, garantir esses direitos quando ele é provocado. Não custa lembrar que o Judiciário é um poder que só age quando ativado, quando provocado. Como houve uma alteração muito grande no sistema de justiça, o que é que nós temos? A Defensoria Pública, o Ministério Público, com frequência, ativam o Judiciário em relação a esses direitos. É por isso que o Judiciário aparece com tanta frequência, tanto na mídia escrita como na mídia falada, e hoje nós podemos dizer que vivemos uma situação muito singular. Se nós nos referirmos, por exemplo, ao Supremo Tribunal, hoje os ministros são conhecidos da população. A população se interessa por temas que o Judiciário tem que decidir.
Então, isso fez com que o judiciário ocupasse um outro lugar, um lugar que ele nunca havia ocupado na história brasileira. A gente percebe nas conversas, né, nos bares, nos locais, as pessoas estão discutindo sobre direito, falando sobre o Poder Judiciário. Exatamente. Inclusive tomando partido. Eles se referem aos ministros como se fosse um personagem de muito fácil acesso. Então, eu sou a favor desse ministro, eu sou contra aquele ministro, muitas vezes desconhecendo a lei, o que diz a lei a respeito, porque tem verdadeiramente torcidas em relação às decisões do judiciário. E a mídia, os meios de comunicação, acho que tem uma grande importância nesse sentido, né? Sim. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que a senhora vê o papel da mídia, assim, de como ela expõe e mostra o judiciário para a sociedade. Olha, a mídia tem um papel muito relevante em toda e qualquer democracia. É por isso que se costuma dizer que a mídia é o direito mais importante, que é o direito de manifestação de opinião, e aí nós temos que pensar numa mídia que seja plural, ou seja, numa mídia que exponha, que coloque, que faça exigências a respeito da transparência. Então, a mídia torna a justiça com uma obrigação que, apesar de ser legal, muitas vezes não é cumprida, dela se tornar mais transparente, mais aberta, mais próxima da sociedade. Muitas vezes a mídia acaba tornando certo fato como um espetáculo. Claro. E eu gostaria de lembrar que o tempo da mídia e o tempo da justiça são dois tempos muito distintos entre si. A mídia, ela tem a notícia que é no imediato, é o aqui, é o agora, é hoje, é uma justiça que se quer imediata. Enquanto o judiciário tem que respeitar procedimentos. Então, esse tempo necessariamente é distinto. Um outro aspecto, Letícia, que eu acho muito importante é o fato de nós termos sessões televisionadas. Isso é uma singularidade brasileira. Ou seja, eu queria recordar o julgamento do episódio que ficou conhecido popularmente como o Mensalão. O Mensalão era televisionado. As pessoas assistiam aquilo como se fosse o evento mais importante do dia, e de fato era, porque aquilo significava dizer que a lei tinha validade para todos, independentemente da pessoa ser rica, da pessoa ser poderosa, a lei era igual. Então, isso provocou uma mudança muito grande na população a respeito do judiciário e dos juízes em geral. E a senhora acredita que, de alguma forma, a opinião pública ela pode interferir ou acaba influenciando o juiz de alguma forma nas decisões? A palavra influência, eu acho que ela é um pouco forte. Agora, o juiz não está deslocado do mundo. O juiz não vive dentro de uma redoma. E quanto mais nós avançamos na modernidade, no século XXI, mais o juiz tem que tomar consciência de que as decisões dele provocam consequências na sociedade, provocam consequências na economia. Então, nós podemos dizer que ele está inserido no mundo, ele está inserido na sociedade, o que não significa dizer que ele vai decidir de acordo com a vontade da opinião pública. Em geral, os magistrados ficam muito melindrados com essa ideia de influência. Então, é por isso que eu não quero usar a palavra influência, mas eu gostaria de dizer que ele está inserido na sociedade. Então, desta forma, ele recebe aquilo que está acontecendo na sociedade e ele tem que levar isso em consideração. Professora Maria Tereza, conversávamos no bloco anterior sobre o protagonismo do juiz. Eu gostaria de saber se essa presença mais ativa, ela é boa ou ruim para a democracia? Não dá para fazer uma ligação direta. O que nós podemos dizer com certeza é que é um judiciário forte, independente, imparcial, que tome decisões num tempo que seja razoável, é um fator importantíssimo para aumentar a qualidade da democracia. Obviamente que isso também tem riscos. Por exemplo, um excessivo corporativismo por parte da magistratura é um fator negativo para o fortalecimento da democracia. Quero falar agora um pouquinho sobre a questão do acesso à justiça, né? A Constituição de 88 promoveu um maior acesso à justiça. Prova disso é o volume de processos em tramitação no Brasil, que já chega a 100 milhões.
Nesse cenário, eu gostaria que a senhora falasse um pouco de onde vem esse elevado número de demandas e se estamos vivendo a cultura do conflito. Nós temos que olhar com muito cuidado esse extraordinário número de processos que estão no judiciário. Você colocou muito bem, são 100 milhões. Se nós imaginarmos o tamanho da população e esse número de processos no interior do judiciário, quase que teríamos um processo por pessoa, embora dividindo de dois, porque sempre que alguém entra no judiciário tem a outra parte. No entanto, quando nós olhamos os dados com mais cuidado, nós vamos perceber o seguinte, que quem utiliza de fato o judiciário é um número muito restrito de atores. É especialmente o poder público, tanto ao nível municipal, estadual como federal, é o setor de serviços, particularmente bancos. Então, o que é que você tem? Você tem um número muito pequeno de atores, tanto como parte passiva como ativa, que de fato utilizam o judiciário. A Associação dos Magistrados fez uma pesquisa ano passado em 11 unidades da federação, no primeiro grau, no segundo grau e nas turmas recursais, tanto na parte passiva como ativa, e o que nós descobrimos foi uma situação que eu poderia concluir que não existe acesso à justiça. Ou seja, o acesso à justiça no Brasil é para um setor muito específico, sobretudo daqueles que sabem tirar vantagem da morosidade do judiciário. Obviamente que essa situação não é assim tão radical, porque hoje nós temos outros mecanismos. Por exemplo, os juizados especiais, mas os juizados especiais também estão com a pauta lotada. Então, nós temos uma situação que talvez fosse necessário uma mudança radical no judiciário. Por quê? O que nós percebemos é que o poder público é o principal ator. Então, é como se nós tivéssemos um órgão estatal para resolver questões de outro órgão estatal. Então, isso provoca um desvirtuamento. Nós não temos o judiciário de fato estruturado para garantir direitos, para solucionar conflitos e para conseguir que a cidadania se expresse de uma maneira mais expressiva. Qual que é o real acesso à justiça, então? Os principais usuários do judiciário são setores muito específicos e não a população como um todo. Há uma pesquisa do IPEA mostrando que é muito pequeno o percentual, a proporção de pessoas que vai ao judiciário e que considera que vale a pena ir ao judiciário. Nesse sentido, nós temos que distinguir a justiça civil da justiça criminal. A justiça criminal é aquela em que o indivíduo não opta por ir. É aquela em que ele é obrigado a ir, ele é constrangido. Então, isso não significa acesso à justiça, nós temos que olhar muito mais no âmbito daqueles que vão buscar direitos. Então, nesse âmbito, é muito pequeno. Quer dizer, agora tem aumentado um pouco com todas as decisões, que são decisões que encaminham para a ideia de cooperação, de acordos, de uma justiça que seja menos uma justiça baseada num jogo de soma zero, ou seja, que tem uma parte que ganha e a outra que perde tudo. Mas são programas que buscam o acordo, a conciliação e a mediação. Na Justiça do Trabalho a gente tem anualmente assim, várias semanas nacionais, tanto na conciliação, na fase de execução, na fase de conhecimento, justamente para tentar aí, diminuir esse número de demandas em tramitação. Você tem toda a razão, a Justiça do Trabalho se distingue dos demais órgãos. Em primeiro lugar, porque desde que ela foi criada, ela sempre valorizou a conciliação. Então, isso marca uma diferença. Por outro lado, é a justiça que tem o menor número de processos não resolvidos. Então, nós temos aí diferenças. Quer dizer, o judiciário brasileiro não é homogêneo. Ele se distingue não em relação aos diferentes órgãos, mas também em relação às diferentes unidades da federação. Então, a Justiça do Trabalho não é a mesma em Santa Catarina do que ela é nos outros estados da federação.
Bom, o relatório Justiça em Números, realizado pelo CNJ, mostra aí um aumento da produtividade, tanto de magistrados como servidores. No entanto, eles continuam sendo cobrados pela falta de celeridade na justiça. Para tentar mudar essa realidade, alguns defendem uma melhor gestão do Poder Judiciário, já outros acreditam que há uma defasagem de juízes. Quem tem razão? Eu acho que, na verdade, o problema está nem num lado nem no outro. A grande questão que nós temos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que o CNJ provocou uma grande mudança na possibilidade de se fazer um diagnóstico sobre o Poder Judiciário. Antes do CNJ, nós não tínhamos números que fossem minimamente confiáveis. Depois do CNJ, nós temos. Mas o CNJ mostra que a morosidade ainda é muito grande, nós temos 70% dos processos que não são resolvidos depois que eles entram no Poder Judiciário e também fala do número de juízes. Eu acho que quando nós falamos disso, nós temos que pensar na carga de trabalho. Em geral, se omite que a carga de trabalho do juiz brasileiro é muito alta. Se você comparar o juiz brasileiro com o juiz de qualquer outro lugar do mundo, o juiz brasileiro tem uma carga de trabalho muito alta. Então, se tornou um mito a ideia de dizer que o juiz trabalha pouco, a média de juízes não trabalha pouco, ao contrário, trabalha muito. O problema está, trabalha para quê? Para fazer o quê? Para resolver que tipo de questão? Então, se nós voltarmos à pergunta anterior, quem é que entra no judiciário? Se é o poder público, ele trabalha muito para resolver questões que poderiam ser resolvidas no âmbito administrativo e não são judicializadas. Então, nós temos um problema aí estrutural, de funcionamento do judiciário. A questão do gerenciamento. O gerenciamento tem mostrado resultados muito positivos. Ou seja, se nós compararmos varas que adotam uma política de gerenciamento com varas que não adotam o gerenciamento, nós vamos ver uma diferença muito significativa. Então, quando se fala vamos aumentar mais o número de juízes, seria aquilo que o ministro Gilmar Mendes chamava o mais do mesmo. Ou seja, nós não vamos resolver o problema, só vamos aumentar o número de magistrados sem se enfrentar, sem se trabalhar com o desafio central, que é essa estrutura do judiciário que acaba sendo utilizado de uma forma mais oportunista, de uma forma que desgasta o judiciário e que transforma o judiciário numa agência ou de cobrança, ou numa agência de solução de questões que poderiam ser resolvidas administrativamente. Professora Maria Tereza, o Conselho Nacional de Justiça criou recentemente a política de priorização do primeiro grau, que é onde se concentra o maior número de demandas do judiciário. Na sua opinião, essa iniciativa ela está sendo efetiva? Não. É uma política importante, é uma política que é capaz de provocar resultados muito significativos no Poder Judiciário, mas, pelo que nós percebemos nas pesquisas feitas pela Associação dos Magistrados, ainda é muito insuficiente o que vem sendo feito. Uma questão importante foi a questão dos recursos, ou seja, a valorização do primeiro grau passa pela valorização do juiz que atua no primeiro grau e que aquela decisão tem algum tipo de valor e de significado. Caso contrário, o primeiro grau se converte em apenas num rito de passagem, ou seja, se sabe que o juiz vai ter uma decisão, mas essa decisão não tem valor, porque são inúmeros os recursos. Esses recursos, então, em demasia, eles acabam favorecendo o direito de defesa, mas, de certa forma, prejudicam também o andamento do processo? Mais do que favorecer o direito de defesa, é a ideia de que você pode adiar uma decisão indefinidamente. O ministro Barroso, uma vez, contou o número de recursos que uma parte poderia se utilizar para que não se chegasse à decisão final. Este número ultrapassa a casa da dezena. Ou seja, é uma situação
que aqueles que possuem um advogado muito experiente, muito gabaritado, é capaz de fazer com que a decisão não chegue ao seu final, com que aquele processo não chegue ao seu final. Com isso, o que nós estamos fazendo? Dizendo que a sentença lá do primeiro grau ela não tem valor. Então, é uma situação, para dizer o mínimo, paradoxal. E onde o juiz tem o real acesso às provas, porque tem mais partes. Contato com as partes, ele está vendo as partes e aquela decisão é quase que uma decisão que se convencionou chamar um rito de passagem. Passou por ali, mas aí vai para o tribunal e aí vai subindo, vai para o Superior Tribunal de Justiça até chegar no Supremo. Com isso, nós desvirtuamos a estrutura inteira. Quer dizer, o Supremo, que deveria ser uma corte sobretudo constitucional, acaba sendo uma corte que não, de constitucional tem uma parte muito reduzida da sua atuação. Desvirtuando também o seu papel, né? Sim, e aí a estrutura inteira, né, do judiciário. Bom, o Brasil passa atualmente por uma crise política, econômica e também de legitimidade. Nesse cenário, como que a senhora vê a atuação do Poder Judiciário? Aí nós temos que fazer algumas distinções. A Justiça Federal acabou sendo muito valorizada nessa crise. Então, o juiz responsável pela essa atuação agora, ele está muito em evidência, assim como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal. E isso acaba, do ponto de vista da percepção da população, valorizando muito o judiciário. Então, as últimas pesquisas mostram que, enquanto o Executivo está com uma avaliação muito baixa, o Legislativo também muito baixo, os partidos políticos também muito baixo, o Judiciário tem subido, o Ministério Público tem subido. O que resta perguntar é se esta excessiva personalização é condizente ou não com a democracia. Do meu ponto de vista, não. A democracia precisa de instituições fortes, não de indivíduos fortes. São as instituições que são capazes de fazer com que as regras se institucionalizem, são com que as regras se tornem alguma coisa que você pode ter segurança a respeito delas, porque é possível a previsão. No entanto, nós não temos como escapar do fato de que hoje o juiz Sérgio Moro tem desempenhado uma função que é extraordinária, porque o que é que passa para a população que pouco entende de leis ou que pouco entende de jurisdição e daí por diante? É a ideia de que, finalmente, no país, a questão da impunidade está sendo enfrentada. Finalmente, no país, uma pessoa que é rica, que é poderosa, está presa. Então, a prisão deixa de ser o local para aqueles famosos PPP, ou seja, as pessoas marginalizadas. Então, deste ponto de vista, é alguma coisa muito positiva. O que está acontecendo, ou melhor, o que vem acontecendo com o juiz Sérgio Moro, que está à frente das decisões judiciais na Lava Jato, é muito semelhante ao que aconteceu na época com o ministro Joaquim Barbosa, que estava à frente do mensalão, né? Você tem toda a razão, é a mesma coisa. Quer dizer, o que é importante se separar é que esses personagens não são personagens partidários. Eles são personagens com atuação política, mas não são partidários. Ou seja, eles não são filiados a um partido, eles não favorecem um partido em relação a outro e daí por diante. A gente está caminhando para o final da entrevista. Eu só gostaria de fazer a última pergunta para a senhora. A senhora há mais de 25 anos estuda o sistema de justiça brasileiro. O que mudou daquela época para hoje? Eu diria que mudou tudo, tudo, do meu ponto de vista. Quando eu comecei a estudar o judiciário, nas ciências sociais, que é de onde eu venho, o judiciário não era um assunto importante, não era uma questão relevante. O judiciário hoje se tornou um assunto importante, não apenas o judiciário, mas todas as instituições que compõem o sistema de justiça. Ministério Público, a advocacia, a defensoria pública. Isso não era assim. Outro aspecto muito importante que mostra essa mudança. Quando eu comecei a estudar, os dados relativos ao Poder Judiciário não eram confiáveis. Existia uma coisa chamada Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário. As informações eram informações muito frágeis, muito incompletas, muito insuficientes. Hoje,
depois, sobretudo depois de 2004, com a reforma, quando foi criado o CNJ, nós temos dados que são mais consistentes. São ainda incompletos? São, mas nós temos pesquisas. Nós temos uma série de pesquisas no país que se desenvolveram em relação ao sistema de justiça como um todo e ao judiciário. Hoje é possível fazer diagnóstico, é possível responder perguntas como a você fez. É necessário ter mais juiz ou menos juiz? É necessário gerenciamento ou não é? As pesquisas indicam que sim. Ou seja, hoje nós temos uma justiça que é muito mais poderosa, muito mais eficiente, muito mais visível do que era no passado. Falta transparência ainda? Falta. Faltam números? Faltam. Falta se saber mais a respeito, é necessário mais pesquisas? Tudo isso é verdade. Mas a justiça de hoje não é a justiça de 25 anos atrás. Professora Maria Sadek, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação. Foi um prazer estar com você. Obrigada. Hoje conversamos sobre o papel do Poder Judiciário na democracia com uma das mais renomadas pesquisadoras do sistema de justiça do Brasil, a professora Maria Tereza Sadek. Nos vemos no próximo programa. Até lá!